a gente vai dar prosseguimento ao estudo do direito ambiental com uma parte muito importante da matéria, que é o meio ambiente na Constituição. E por que é tão importante? Porque despenca em prova, gente. Com uns artigos bem pequenos da Constituição, a gente consegue destrinchar inúmeras questões. E eu vou mostrar isso para vocês, inclusive resolvendo algumas questões nessa aula. Combinado? Agora, lembra que vocês me prometeram que vocês iam sempre acompanhar as aulas de ambiental com o Vademecum aberto, com a legislação aberta? É hoje que eu vou colocar isso à prova. Quero que vocês abram a legislação, grifem e façam comentários comigo. Por quê? Como eu mencionei para vocês, a matéria de direito ambiental em provas de OAB ela é curta e por isso a gente consegue matar várias questões com um conhecimento muito mais reduzido, muito menos cansativo do que das demais matérias. E esse conhecimento ele está condensado na Constituição Federal. Afinal, ela é a base de todo o ordenamento jurídico e ela também é a base do direito ambiental. E é dela que saem diversas determinações que matam ali alguns pontos de questões e vocês vão usar isso a seu favor. Abre comigo o artigo 225 da Constituição Federal e olha aqui na tela tudo que eu tenho para mostrar para vocês. Vamos lá. Artigo 225. Eu quero que vocês grifem só as palavras-chave. Não é para grifar contínuo, tá? É para grifar palavra-chave. Então, vocês vão grifar todos, meio ambiente ecologicamente equilibrado, uso comum do povo. Por quê? São os 3 pontos mais importantes dessa frase inicial. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo. Quando a prova cobrar de vocês se é um bem difuso, se é um bem coletivo, vocês sabem que é um bem de uso comum do povo. A mesma coisa, vocês precisam ter consciência de que meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. Não se esqueçam, certo? Além disso, lembra que a gente viu dentro dos princípios? Um dos princípios é o de dever de atuação da administração pública e ele está aqui no finalzinho do caput. Poder público e coletividade têm o dever para as presentes e futuras gerações. Esse contexto significa que o princípio da cooperação vai valer, já que o poder público e também a coletividade têm que agir. Ele tem que garantir as presentes e futuras gerações. E aí a gente lembra do direito intergeracional, certo? E do princípio da equidade que a gente estudou na aula passada. É muito importante que vocês memorizem, decorem esse caput. E por isso eu trouxe ele e a gente vai esmiuçar agora os parágrafos que decorrem dele. Primeiro, o parágrafo primeiro, ele fala especificamente sobre os deveres do poder público. Atenção, é um dever, é um ato administrativo de poder de polícia que vocês estudam lá no direito administrativo, vinculado. Ele não tem discricionariedade, a administração tem que agir, ela é obrigada a agir. Se a sua pergunta for, a administração é obrigada, trata-se de um poder-dever? Sim, trata-se de um poder-dever de tutela ao meio ambiente. E nesse aspecto, o dever do inciso 1 é preservar, do inciso 2 está ligado ao patrimônio genético, certo? E aí a gente tem que fiscalizar as entidades. Aqui, no inciso 3, está falando sobre patrimônio territoriais especialmente protegidos. Esse inciso é muito importante, porque ele fala de um gênero, patrimônio territorial especialmente protegido. Esse gênero, ele tem várias espécies, sendo unidade de conservação uma delas. Eu quero que vocês anotem aí perto do artigo. Unidade de conservação. Outra, APP. Outra, isso é um P, viu, gente? Outra, reserva legal. E a última,
terras indígenas. As unidades de conservação, elas estão lá na Lei 9985, Lei do SNUC. A gente ainda vai ver um pouco sobre isso, mas é muito importante que vocês entendam. Existem vários grupos de unidades de conservação, de proteção integral de uso sustentável, e existem várias espécies, como estação ecológica e tudo mais, a gente vai estudar isso. Mas as unidades de conservação, tanto desses grupos quanto dessas espécies, elas são uma espécie de território de proteção. Entende? São espécies, assim como as APPs são uma espécie e a reserva legal são outra e as terras indígenas são outras. As mais importantes são essas três: unidades de conservação, APP, reserva legal, certo? Anota isso aí pertinho do artigo para você lembrar que isso tudo é um gênero. Espaço territorial especialmente protegido, do inciso 3, é um gênero que se subdivide em espécies. Depois a gente vai estudar essas espécies em apartado. Combinado? Ótimo. Além disso, inciso 4, atividade potencialmente causadora de significativa degradação. Isso é muito importante. Tem que ser significativa degradação. Essa expressão você tem que decorar. Ela precisa de estudo prévio de impacto ambiental, que é o que a gente chama de EIA. Bota aí também no seu material. EIA, certo? Ótimo. Inciso 5, controlar substâncias que comportem risco à vida. É o princípio do controle, é menos relevante para a sua prova, então a gente vai passar para o próximo. Educação ambiental. Depois, proteção dos animais e vedação à crueldade. Isso é muito importante, porque teve uma decisão do STF, talvez vocês lembrem, sobre a vaquejada, que falava que era proibido a vaquejada. Com base nesse inciso, vedado submeter os animais à crueldade. Mas, em seguida, a gente tem uma nova cena do capítulo, que está lá no último parágrafo do artigo 225, eu quero que vocês vão agora para o parágrafo 7º, que fala que não serão consideradas cruéis, não, gente, não, práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Olha como isso é importante, porque o STF julgou inconstitucional a prática de vaquejada. Só que as pessoas ficaram absurdadas, porque era uma manifestação cultural. Lembra do meio ambiente natural e cultural? Quem falou que a gente tem que proteger só o meio ambiente natural? Quem falou que tem que proteger só os animais? Tem que proteger também o meio ambiente cultural. E aí ocorreu um conflito. Quem ganhou? O STF disse que o meio ambiente natural era mais importante, então vedou a prática de vaquejada. O Poder Legislativo fez o quê? Uma emenda constitucional, colocando esse artigo 225, parágrafo 7º, permitindo a vaquejada desde que cumpriram esses requisitos. E aí aqui estão os requisitos. Não é cruel a prática que utiliza os animais, desde que elas sejam manifestações culturais, certo? Registradas como bem de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural e devendo ser regulamentadas por lei específica. Vocês vão grifar. É muito importante vocês grifarem que os requisitos são que elas sejam registradas, patrimônio cultural, regulamentadas e por lei específica. É muito importante que seja lei específica. Não é lei orgânica, não é lei complementar, é lei específica. Se tiver escrito outra coisa na sua prova, tá errado. Combinado? Ótimo. Vamos voltar aqui um pouquinho, então. A gente tinha parado aqui, certo? Esse inciso vedado a crueldade. O que eu quero que vocês façam? Aqui, nesse inciso 7º, eu quero que vocês coloquem assim, exceção. 2 pontos. Aí você coloca assim, parágrafo 7º, certo? Porque lá no parágrafo 7º teve um conjunto de requisitos que permite a prática e não vai ser considerado crueldade contra os animais. Ótimo.
parágrafo 2º, ele fala sobre a exploração de recursos minerais. E ele diz que é obrigado, quem explora é obrigado a recuperar o meio ambiente. Então, muito cuidado, não é facultativo, é obrigatório aquele que explora os recursos minerais recuperar o meio ambiente degradado. Combinado? E também é importante que haja uma solução técnica do órgão público competente na forma da lei. Mas o mais importante é vocês lembrarem que quem explora recursos minerais é obrigado a recuperar o meio ambiente. Como que vai ser essa recuperação? Ela vai ser de acordo com a solução técnica do órgão administrativo, mas é obrigatório, não existe opção e é um comando constitucional. Ótimo. O parágrafo 3º, ele é muito importante. Muito, porque ele fala que as condutas e atividades, elas vão sujeitar os infratores a sanções penais administrativas, independente da obrigação de reparar danos. O que eu quero que vocês escrevam aqui? Primeiro, sanções penais administrativas e reparar dano. Aqui no reparar dano significa civil, certo? Então, a gente precisa ler com os seguintes olhos: sanções penais e administrativas e civil. Então, a sanção penal é independente da administrativa, que é independente da civil. Isso significa que as 3 esferas, elas não se abalam, elas não se obstam, elas simplesmente se complementam e são esferas separadas. É possível que haja, por conta de uma mesma conduta, uma reparação civil, uma reparação penal e também uma reparação administrativa. Agora, eu quero que vocês decorem o seguinte, a gente ainda vai ver com um pouco mais de profundidade, mas já é momento de anotar aí no código. A reparação penal e administrativa, certo? Penal e administrativa, ela é de natureza jurídica subjetiva. Em compensação, a reparação civil, ela é objetiva. Isso é muito importante e isso despenca em prova. Quem que te diz? O STJ. Pode colocar aqui, STJ. STJ. Ótimo. Então, relembra comigo. Há uma independência das esferas civil, penal e administrativo. Penal e administrativo é de natureza subjetiva. Civil é de natureza objetiva. Quem diz isso? O STJ. Ótimo. Quando a gente for estudar mais a fundo, você já vai estar entendendo mais ou menos o assunto. E isso cai muito em prova, cai muito mesmo. É o assunto mais recorrente nas provas da OAB. Responsabilidade ambiental nas suas 3 esferas. E eu já estou antecipando que são 3 esferas, que elas são independentes entre si e que cada uma delas tem natureza distinta. Objetiva para civil, subjetiva para penal e administrativo. Tudo isso com base na jurisprudência do STJ, certo? Bora pro próximo. Parágrafo 4º. Aqui a gente fala sobre um assunto que também cai muito, muito, muito em prova e é importante que vocês saibam. Se eu perguntar para vocês o que é patrimônio nacional, vocês têm que decorar mesmo, colocar no coração. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal e Zona Costeira. São 5. Nenhum a mais, nenhum a menos. Pode olhar que a Caatinga, por exemplo, não tá aí. E é a grande pegadinha de prova colocar a Caatinga dentro desse rol, e ela é a afirmativa errada, porque a gente só tem Floresta Amazônica, Mata Atlântica. Essas 2 é bem fácil de lembrar, porque a gente estuda na escola normalmente. Amazônia, porque é aquele gigantesco patrimônio mundial que todo mundo cobiça. Mata Atlântica, porque é a origem do Brasil, de uma Mata Atlântica muito densa, que foi devastada pelas grandes cidades. Aí a gente vem com a Serra do Mar, que está do todo o nosso litoral, Pantanal e zonas costeiras. Decorem, pessoal. Decorem, é muito importante. Então, aqui você vai escrever o quê? Decorar, tá bom? Porque cai muito. Escreva decorar.
Além disso, o parágrafo 5º determina que são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas desde que necessárias à proteção do ecossistema. A pegadinha normalmente é deixar essa parte de lado, escrever só assim, ó, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados. Tá errado? Por que tá errado? Porque existe uma continuação por ações discriminatórias necessárias à proteção do ecossistema. Se ela não for necessária, ela não é indisponível. Combinado? Ótimo. A gente vai para o parágrafo 6º, lembrando que o 7º a gente já viu, que é sobre a vaquejada. No parágrafo 6º, a gente fala sobre usinas nucleares. E aqui é muito importante que vocês notem que as usinas nucleares, elas têm o dever de, antes delas serem criadas, instituídas, existir uma lei que determina a localização. Que lei é essa? Uma lei federal. Esse é o ponto. Lei federal. Lei federal, certo? Não se esqueça, não pode ser estadual, não pode ser municipal, não é lei complementar, lei orgânica, lei federal. Qualquer outra coisa que tiver na sua prova tá errado. Então, usina nuclear, lei federal. O parágrafo 7º, ele encerra falando sobre aquilo que a gente comentou da vaquejada. É importante aqui, se vocês quiserem, vocês podem escrever vaquejada aqui, ó, justamente para lembrar do exemplo que eu trouxe para vocês, e é uma jurisprudência bem importante de quem? STF. Show? Ótimo. Vamos dar continuidade? E agora, eu quero mostrar para vocês as questões. Eu prometi e já estou cumprindo. Primeiro, gente, eu vou voltar a tela para mim. Quem vai bem em prova? Quem acerta as questões da prova. Como acertar as questões da prova? Resolvendo questões. Por favor, resolvam questões. A gente está falando de uma prova em que a sua luta é atingir a pontuação mínima. Para isso, você precisa resolver muitas questões, muitas questões, muitas questões. Se você tiver um dia muito cheio, por exemplo, e não der tempo de ler todo o material que está na sua área do aluno, o que você vai fazer? Ver a videoaula e responder questões. O máximo de questões que você puder. Se for possível, se tiver tempo no seu dia a dia, resolva 40 questões todos os dias, nas proporções das matérias cobradas, de todas as matérias. Então, você faz um meio simulado ali, um mini simulado, todos os dias até o dia da sua prova. Eu tenho certeza que se você fizer isso por uma semana, a sua nota de segunda-feira já vai ser diferente da nota de terça-feira. Por quê? Ainda que você não esteja estudando por meio de material muito denso, as questões, elas começam a se repetir muito. Então, você consegue entender o assunto por meio delas mesmas. Eu chamo isso de estudo reverso. É como se fosse lá em direito constitucional, quando a gente fala do método tópico problemático, que a gente parte da norma para o fato, ou do fato para a norma. A gente, nesse caso do estudo reverso, a gente parte das questões para o conhecimento. E não o contrário. Isso vale a pena e aumenta a sua nota muito mais rápido do que você tentar primeiro estudar tudo para depois começar a fazer questões. Combinado? Então vamos dar continuidade. Questão na tela é o seguinte. Existe uma sociedade que venceu uma licitação e vai construir 4 pistas ligando 5 estados da federação. E a gente está falando sobre licenciamento ambiental e estudo de impacto ambiental. Você fala, Isadora, mas a gente nem estudou isso ainda. Eu sei que não. Mas a gente acabou de ver nos incisos, parágrafos anteriores, diversos nuances sobre esses assuntos. E eu quero ver se com isso, com a letra crua da lei e mais os pequenos comentários que eu fiz ao longo das últimas falas, é possível acertar uma questão. Porque tudo não vai dar tempo de você ver até a prova. Então, a gente precisa ver o que é mais importante para conseguir acertar a questão na hora da prova, sabendo o que cai. Vamos lá. Letra A. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação, é exigível estudo sem o qual não é possível
se licenciar? Olha, me parece que está exatamente conforme a Constituição, exatamente nos termos daquele inciso que a gente viu, e eu ainda ressaltei para vocês que a palavra é potencialmente causadora de significativa degradação, certo? Vamos ver a letra B. O licenciamento é facultativo. Não, não é facultativo. O relatório deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica para permitir o controle público. Não tem sentido. A gente não falou que a população tem que estar interagida sobre o que acontece no meio ambiente, na proteção do meio ambiente. Por que a linguagem vai ter rigor científico e técnico? Com base naqueles princípios da última aula, você vai lembrar que o rigor técnico e científico ele não combina com o meio ambiente, ele não combina com o direito ambiental. Mesmo porque a gente tem o princípio da precaução que atua, inclusive, quando nem há certeza científica do dano. Então, essa também não vai estar certa. Qualquer atividade ou obra, letra D, certo? Dependerá da realização de estudo prévio. A gente acabou de ver no artigo 225, que não é qualquer atividade ou obra, é apenas a atividade potencialmente causadora de significativa degradação. Então, a gente tira a D também. Já que não é a D, a C, nem a B, letra A. Tá vendo como nem sempre você tem que dominar 100% do conteúdo jurídico para conseguir responder? Por isso, é tão importante que você desenvolva a sua técnica de responder questões, usando justamente as questões para treinar. Vamos para a próxima. Aqui, letra A, confirmado. Próxima questão. O Pedro foi num determinado município e decidiu pichar a fachada de uma igreja tombada. A autarquia estadual tinha tombado isso como patrimônio histórico e aí, a partir disso, a gente tem que assinalar a afirmativa correta. O Pedro, ele será responsabilizado apenas administrativamente? Com pena de multa? Apenas administrativamente? Será? A gente não viu, agora no artigo 225, que a responsabilidade civil, penal e administrativa ela é independente? Por que o Pedro vai ser responsabilizado apenas administrativamente? Bom, se o patrimônio é tombado, houve uma violação de fato relacionada à administração pública, ao direito administrativo. Então, vai haver uma responsabilização administrativa. Mas, você concorda comigo que o dono dessa igreja, ele pode pedir uma indenização? Pode, não pode? E isso é o quê? Responsabilização civil. Então, a partir daí, é bem simples, a gente já sabe que não vai ser apenas administrativamente, a gente já pode pular a letra A. Letra B. O Pedro será responsabilizado administrativamente e penalmente, não podendo ser responsabilizado civilmente. Por que não? Claro que ele pode. Letra B está errada também. Letra C. O Pedro, por ter causado danos ao meio ambiente cultural, poderá ser responsabilizado administrativamente, penal e civilmente, sendo admissível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público, com condenação em dinheiro e cumprimento de obrigação de fazer. Ainda que você não conheça profundamente o que é uma ação civil pública, não me parece que tem nenhum erro nessa afirmativa. Por quê? Todas as outras versam sobre a independência das esferas. Ótimo. Então, tá perfeito. Tá falando que ele pode ser penal, civil e administrativamente responsabilizado. Além disso, está falando que pode haver uma ação civil pública do Ministério Público. Isso é um padrão. Quando a gente fala de meio ambiente, como é um bem difuso de todos, o Ministério Público ele pode e deve atuar. Porque é muito raro que a própria população se mobilize. Por isso, o Ministério Público atua buscando a garantia do bem ambiental. Por enquanto, a letra C não apresenta nenhum erro. Letra D. O Pedro vai responder administrativamente, penalmente, será solidariamente responsável com o INEPAC e indenizará o dano, sendo certo que ambos responderão de forma subjetiva
havendo necessidade de inequívoca demonstração de dolo ou culpa por parte do Pedro e dos servidores. Olha que interessante essa questão. Ela trata sobre a independência de esferas, ela trata sobre a natureza da responsabilidade ser solidária ou não, e ela trata também sobre o fato dela ser subjetiva ou objetiva. É muito interessante porque, nesse caso, como que a gente vai responsabilizar um órgão subjetivamente? O órgão não é um sujeito que tem vontades a ponto de ter dolo ou culpa. Então, por isso, a gente não consegue analisar subjetivamente o dolo ou culpa da INEPAC, que é um órgão. Além disso, como que ela vai responder penalmente? Existe até quem defenda que é possível, mas objetivamente é muito rara essa possibilidade. Então, a gente anula a letra D também e fica com a letra C. Vamos ver se está certo. Certo. Eu quero traçar para vocês aqui um raciocínio muito interessante que eu estava lendo aqui, ó. Uma vez que os bens integrantes, aqui na letra A, ó, bens integrantes do patrimônio cultural não se sujeitam ao regime de responsabilidade civil ambiental, que trata somente do meio ambiente natural. Lembrou da aula passada? Lembra que eu falei que cai? Espécies de bens ambientais. Caiu, tá na tela. Se você soubesse que o bem ambiental ele pode ser natural, artificial, cultural ou do trabalho, você saberia que a alternativa A está errada. Justamente porque ela fala que o patrimônio cultural não se sujeita à tutela do direito ambiental. E a gente sabe que sim, que se sujeita sim. Por isso, mais um motivo para você memorizar as 4 espécies de bem ambiental e entender que tudo isso é meio ambiente. Fechado? Vamos prosseguir? Eu quero prosseguir, dentro ainda da Constituição Federal, falando sobre um assunto muito importante que também cai bastante em prova, que é o seguinte: repartição de competências. Quando a gente fala que o direito ambiental está lá, originado na Constituição, o artigo 225 destrincha bem como que isso vai se dar na prática, a gente já viu, já grifou, já fez comentários nele, mas é muito importante saber que os órgãos, as entidades públicas, a administração pública como um todo, nem sempre ela pode atuar como ela quiser. Existe uma regulamentação de competências, e as competências elas se subdividem em competência executiva ou competência de atos, de fazer, de proteger o meio ambiente, ou então legislativa, que é a possibilidade de legislar sobre aquele assunto. Então, quem, por exemplo, vai legislar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a política que determina como que vai ser feito o manejo do lixo, tanto lixo hospitalar quanto lixo residencial. Quem pode legislar sobre isso? E então a gente precisa fazer uma diferenciação muito clara. A Constituição Federal, eu quero que você abra para mim o artigo 23 e 24 e você vai grifar, circular os incisos 6 e 7 do artigo 23 e os mesmos incisos 6 e 7 do artigo 24 da Constituição Federal. Faz um coração, porque isso cai muito. O que acontece? A competência administrativa ou executiva, certo? Pode ser um nome ou outro. Competência administrativa, ela é comum. Completamente diferente da competência legislativa, que é concorrente. Certo? Então, lá no artigo 23, eu quero que você escreva pode fazer comp.adm. Comum. O importante é você saber que ela é administrativa comum. Lá no artigo 24, você vai escrever comp.legislativo.concorrente. Você tem que lembrar
que quando é legislativa é concorrente, quando é administrativa é comum. Como que você vai lembrar disso? Comum tem um monte de M. Comum. E é administrativa, certo? Lembra desse comum, porque tem uma outra coisa que vai te facilitar a memorização. A comum, ela é administrativa e a comum também é com município. Por que eu estou te dizendo isso? Próximo slide. Comum é administrativa e tem município aqui. Ou seja, o ato de proteger o meio ambiente, a competência de agir para proteger o meio ambiente, ela é comum, ela é administrativa, ela envolve União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, ela é com municípios, certo? Completamente diferente da competência legislativa, que é concorrente. E o ato de legislar, ele só engloba a União, Estados e Distrito Federal. Não tem municípios. Então, a competência comum com municípios, a concorrente é sem municípios. A afirmativa que disser assim, os municípios exercem competência concorrente, tá errada. Erradíssima. Porque competência concorrente é só da União e dos estados. E você vai ver isso já no caput do artigo. Você vai ver lá. Vai estar escrito compete na União, Estados, Distrito Federal, município. A outra vai estar União, Estados, fim. Certo? Ótimo. Mas, Isadora, os municípios nunca vão poder legislar? Sim, eles vão poder, desde que haja interesse local. Abre lá o artigo 30, inciso 1 e 2, e escreve ponto suplementar. Então, existem 3 tipos diferentes de nomes de competência que vocês têm que decorar. A competência comum, que é de todos os entes. A concorrente, que é só dos estados e da União. E a competência suplementar, que é a dos municípios. Por que isso acontece? Os estados e a União vão legislar por meio da sua competência concorrente, sim, mas os municípios, quando houver interesse local, eles podem suplementar essa legislação. Mas desde que essa legislação exista. Entende como é uma competência diferente da competência concorrente? O Estado, se não houver legislação da União, ele pode legislar normalmente, porque ele tem competência concorrente para legislar. Mas o município, se não houver legislação do Estado ou da União, como que ele vai exercer a sua competência suplementar? Afinal, quando alguém suplementa algo que já existe. Então, é uma competência diferente. Por isso, vocês precisam memorizar essas 3. Anota nos artigos. Vamos voltar. 23, administrativa comum. 24, legislativa concorrente. 30, suplementar. Combinado? A afirmativa de que os municípios têm competência concorrente está errada, mas que eles têm competência suplementar está certa. E quando ela pode ser exercida? Quando tiver interesse local nesse exercício. Combinado? Pessoal, por hoje é tudo isso que eu queria falar para vocês. Essa parte de repartição de competências, ela é muito importante. Eu preciso que vocês memorizem esses 3 aspectos. Eu quero que vocês dominem a repartição de competências no aspecto bem objetivo. Não precisa entrar em minúcias, o que cada um pode fazer. Mas tem alguns assuntos relevantes? Tem, mas a gente vai tratar especificamente na próxima aula, como, por exemplo, unidades de conservação. Mas dentro do aspecto repartição de competências, é isso que eu preciso que vocês saibam. Por enquanto,
Responsabilidade civil do Estado, lembra que as esferas são independentes e que penal e administrativa é subjetiva, civil é objetiva, tudo isso com base na jurisprudência do STJ, certo? Essas informações, elas também são relevantes para outras matérias. Então, por isso eu repito e eu quero que vocês estejam afiados nesse assunto. Quando a gente estudar, por exemplo, unidades de conservação, vai ficar bem mais fácil. E também quando a gente for estudar responsabilidade civil, vai ficar muito mais tranquilo de compreender esse assunto. Combinado? Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau e bons estudos!